Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos começar mais uma entrevista, né? E hoje, né, vamos dar continuidade, né, a nossa mais nova série que o canal abriu, né, começando com o entrevistado de ontem, né, que foi o João Safalão, né, e para falar sobre a questão da reforma do ensino médio, né, que vem sendo, né, objeto de discussão, né, dos professores aqui, né, e nós vamos, né, conforme, igual a gente fez, né, aquela outra vez, né, no canal para falar sobre a questão da reabertura das escolas no momento inseguro, a gente vai seguir o mesmo esquema, entrevistar professores, dirigentes sindicais, né, professores da base, para poder, né, saber, né, qual que está sendo o posicionamento, né, da categoria e demonstrar que nós, do canal Mesa de Debate, estamos juntos, né, com os professores e com qualquer outro trabalhador. Então, eu estou aqui com a Janaína, né, para a gente fazer esse papo. Tudo bem, Janaína? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Oi, Guilherme, boa tarde. Pessoal, meu nome é Janaína de Paula, sou professora da Rede Pública Estadual, trabalho no Fundão da Zona Leste, dou aula de História, né? Quando eu falo Fundão da Zona Leste, eu estou ali no Parque Boa Esperança, indo sentido São Mateus. Normalmente dou aula para o ensino médio ou para o fundamental. Sou não, né? O que eu sou é professora, mas eu estou atualmente como coordenadora da subsede da PUESP de Itaquera. Fui eleita pelos meus colegas como conselheira estadual e sou representante de escola. E estou aqui para a gente juntos falar um pouquinho sobre educação. Maravilha, maravilha, né? Então, a primeira pergunta que eu faço aí para você, Janaína, é em relação à questão, né? Para você explicar aí para o ouvinte, o que é essa reforma do ensino médio? Nossa, essa reforma do ensino médio, se eu fosse falar a grosso modo, eu ia resumir em uma linha, que é uma falácia. Mas não tem como a gente falar sobre a reforma do ensino médio como todo professor de história sem retomar algumas coisas, né? Então, a gente tem que pensar, primeiro, quem está fazendo essa reforma e por que essa reforma está sendo feita, se é necessário uma reforma do ensino médio. Se eu parar e pensar assim, olha, eu tenho uma escola que foi criada no século XIX, foi utilizada no século XX e está sendo utilizada no século XXI, continua com a mesma metodologia, é claro que a gente precisa de uma reforma do ensino médio. Os alunos mudaram, as estruturas mudaram, os interesses mudaram. Mas será que é essa a reforma que está sendo mostrada para a gente? Qual que vem, né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho quem está fazendo essa reforma, né? Se a gente for pensar que o Dória ele representa 32 anos de investimento, eu vou colocar muitas aspas nesse investimento, porque eu vou explicar direitinho, né? Assim, dentro do tempo. Você nem falou o tempo, né, Guilherme? Mas eu vou tentar ser um pouco mais simples. Se a gente for pegar essa reforma do ensino médio, né, que está nas mãos, no estado de São Paulo, nas mãos do governo Dória há 32 anos, e a gente for verificando tudo o que foi acontecendo nesses 32 anos com a educação pública, a gente vai ver qual o intuito real dessa reforma. A gente tem uma escola que realmente necessita de uma reforma de ensino médio, mas que a solução que está sendo apresentada é uma solução que não é o remédio, segundo a maioria dos professores e dos estudiosos em educação, que tem que ser dado na escola nesse momento. Porque o que essa reforma representa? O que eles dizem, né? Que tem que diminuir os conteúdos para que os alunos fiquem interessados em estar na escola. Você fazendo isso, você vai fazer com que não haja evasão escolar,
A reforma fala isso, olha, a gente tem disciplina demais, os alunos não veem objetividade nessas disciplinas, isso faz com que os alunos evadam a escola e larguem a escola. Então, a gente tem que propor que a escola ela seja mais atrativa e que o aluno estude tudo aquilo que seja interessante para ele. E aí, eu concordo que a escola tem que ser interessante, que o aluno tem que entender e estudar aquilo que está sendo interessante para ele, mas eu não concordo que a evasão se dê por causa de conhecimento, de quantidade de disciplinas, porque quando a gente vai para a escola particular, a quantidade de disciplinas são maiores e não se tem evasão. Então, na escola pública, para ser interessante, eu tenho que tirar disciplinas. Na escola particular, eu tenho filosofia a partir do primeiro ano. Se você pega escolas como o Colégio São Luís, como Dante Alighieri, como Claretiano, ou Santa Cruz, né? Como os 16 melhores do estado de São Paulo, as crianças têm inglês a partir do primeiro ano, as crianças têm sociologia, as crianças têm educação física, as crianças têm artes, né? E eu duvido muito que isso será mudado na escola de nível particular. Então, a gente tem uma reforma, que é uma reforma que quando você vai conversar, quando vão fazer os políticos que concordam com ela, os empresários que concordam com ela, quando vão fazer a defesa disso, fala assim, olha, o aluno vai sair apto para o trabalho. Ou seja, ela é uma reforma, se você perguntar para mim o que é a reforma do ensino médio, ela é para colocar cada um no seu lugar. Ou seja, o filho do trabalhador apto para trabalhar e fazer com que o filho da elite ele possa estudar e concluir os cargos de quem vai mandar, de quem vai dar ordem. O filho do trabalhador é colocado no local de quem vai receber as ordens, porque ele vai fazer um curso técnico, porque ele precisa trabalhar, porque ele precisa levar o sustento, então ele vai ter só disciplinas que vão direcionar ele para o campo do trabalho, né? E também tem os questionamentos se isso vai acontecer de fato, porque é diferente de eu oferecer uma escola no ensino médio, uma escola que de fato vai dialogar com aquilo que vai profissionalizar para a pessoa ter um cargo técnico que vai valorizar ela profissionalmente, do falar que ofereceu esse estudo técnico. Você pega um centro Paulo Paula Souza, ele tem, os alunos estudam de manhã as disciplinas que são básicas, que vão dar toda a base para eles serem o que eles quiserem, e à tarde eles fazem um curso técnico. Então, eles têm uma formação, vamos supor, eu pego uma pessoa que deseja ser engenheiro, ele está no Centro Paula Souza, ele vai ter todas as matérias que vão dar base para ele para o vestibular, e à tarde ele vai fazer edificações. E ele vai juntar isso. Se ele quiser trabalhar, ele pode trabalhar com isso, mas isso ele vai ajudar para o curso dele de engenharia. E assim todas as outras funções que é oferecido. É diferente de eu pegar e dar cursos que nem foram ainda determinados ou definidos e falar que isso é um curso que vai de fato balizar. Quando a gente pega o que diz, né, a reforma do ensino médio, ela fala o seguinte, que as escolas vão oferecer os itinerários, né? Aquilo que o aluno deve estudar. E o aluno vai escolher. Agora eu pergunto, isso é sério? Como que eu não vou questionar primeiro os alunos da escola, o que é a necessidade deles, e vou oferecer aquilo que a diretoria ou a escola quer? Simplesmente o que vai acontecer é que lá no Jardim Santo André, lá no Santa Bárbara, lá no Parque Boa Esperança, eu não vou ter médico, eu não vou ter engenheiro, porque vai ser a escola que vai determinar aonde tem que ser determinados os cursos que vão balizar para os alunos seguirem esses rumos. Então, a reforma do ensino médio, ela não tem a legitimidade que deveria ter, porque ela nasceu de cima para baixo, apesar de da gente ver o Rosselli
nas entrevistas dele, falando que foi muito debatido, que ele fez parte do Conselho Nacional de Educação, porque ele é um marqueteiro, ele se vende muito bem, ele vende aquilo que ele quer muito bem. Só que nas interlinhas a gente vai vendo que isso não é uma realidade. É um faz de conta, como tudo aquilo que o governo Dória tem tentando colocar na escola. Se a gente for lá atrás, em 1930, quando o país resolveu que tinha que colocar a escola para todos também, entre aspas, né? Oferecer a escola, o que acontecia? A escola ela era uma escola que era uma escola para que a mão de obra, para que as pessoas conseguissem, como ia industrializar o país, para que a mão de obra que eles iam precisar nessa fábrica soubesse ler o manual, soubesse fazer uma conta matemática. E aí o que eles faziam? Eles falavam assim, o Joãozinho, na quarta série, começava a ter dificuldade porque ele ajudava no trabalho na roça, ou porque ele ajudava na venda do pai, não tinha o tempo de estudar como os outros, a professora olhava e falava assim, você não serve. E o ensino médio, esse que eles estão querendo apresentar, eles colocam isso também. Olha, é responsabilidade do Estado e do professor ensinar, mas é responsabilidade do aluno aprender. É responsabilidade do aluno aprender, mas todos os alunos têm a mesma condição social. Então, é uma coisa muito vaga, muito solta, mais do menos eleitoreiro e não foi pensado da maneira que devia. Eu acho que, não sei se eu consegui te responder, Guilherme, mas é isso que eu tenho para te falar. Se você tiver mais alguma coisa para perguntar sobre isso, que eu, assim, falar, não, eu quero saber exatamente isso, professora, aí eu te respondo. Janaína, eu também, eu não sei se você sabe, também fui professor da rede pública, né? E uma coisa que você falou me chama muita atenção, e é verdade, né? Hoje existe um certo desinteresse mesmo, né, de muitos dos alunos em relação à escola, né? E essa questão do que eu falei ontem para o João, eu falo aqui para você, né? Eu tenho acordo, né, da luta contra a reforma do ensino médio, mas eu acho que a gente tem que propor uma alternativa de escola para esse aluno, né? Que hoje não vê interesse, né? Não vê sentido nessa escola, né? O que a gente pode propor para esse aluno, né? Ao contrário dessa reforma do ensino médio, que está uma falsa sensação de escolha que a gente não sabe muito bem que não é muito bem assim, né? O que a gente propõe? Olha, Guilherme, eu acho que uma reforma de verdade vai ser aquela que vai dar condições de fato para que o aluno possa aprender e veja a escola com um olhar mais interessante. A gente sabe que o governo gasta milhões com livros, e esconde a senha, demoniza o celular, né? É claro que nenhum professor quer o aluno o tempo todo no celular, mas o aluno fica exatamente porque o mundo está na palma da mão dele. Se a gente consegue, de fato, trazer para a escola a tecnologia aliada com as condições sociais que façam com que ele permaneça na escola, isso ajudaria muito. Eu acho que a escola, o formato, de fato, não é o mais atrativo, é por isso que existe, de fato, tem que ter uma reforma. Essa reforma, ela teria que dar condições e tornar a escola mais atrativa. Como que eu torno a escola mais atrativa? Primeiro, eu tenho que conhecer o ao redor da escola, saber quais são as situações sociais desse meu aluno. Um aluno que eu não posso querer que um aluno fique na escola 7 horas, sendo que ele não tem o que comer na casa dele, sabe? Eu não, ou 5, o pessoal fala de evasão, deixa eu centralizar mais aqui na sua pergunta. O pessoal fala de evasão escolar e coloca a culpa nos concluídos.
conteúdos que não são tão atraentes. O conteúdo é atraente, talvez a forma de apresentá-los não seja. Eu acho que a gente tinha que ter as disciplinas se conversando e que a escola, essas disciplinas, elas deveriam dialogar muito através de projetos. Toda escola que ela trabalha através de projetos interdisciplinares, as coisas funcionam, que criem coisas na prática. Eu vou te falar que uma época eu estava numa 7ª série lá no Jardim Santo André, desculpa, no Parque Boa Esperança, na escola Breno Rossi, e aí a gente tinha uma escola que a porta estava caindo, uma escola que no 3º andar os ratos passavam pelo corredor onde a gente estava, onde a escola tinha um monte de grade que hoje a escola é outra, mas naquela época a escola era horrorosa. E aí eu fui atrás de tentar fazer com que os alunos prestassem um pouco de atenção em mim, porque às vezes eu ia entrar na sala, a gente estava na 4ª aula vaga. Como que depois de 4 aulas vagas um aluno vai prestar atenção em você? Isso é quase impossível. E aí eu fui fazendo uma ONG, um curso para fazer aplicativo para celular. Eu nem sabia direito fazer, mas fui fazer o curso, com o intuito de trazer para os alunos. E foi um sucesso. Foi um sucesso, porque eu aprendi, cheguei para os alunos e falei, olha, o trabalho de final de ano de vocês, de conclusão, a nota final vai ser o aplicativo de história que a gente vai fazer. Professora, história do quê? Eu falei, você me colocando contexto social, pode ser a história, a gente vai estudar as outras, a disciplina, né, o conteúdo programático, mas o aplicativo de vocês vai contar a história do que você quiser. Guilherme, saiu aplicativo de história da moda, aplicativo da história do PCC, aplicativo da história do bairro. E sabe o que foi legal nisso tudo? Porque você vai fazer um aplicativo que você vai pedir para os outros olharem, você não vai escrever errado. Então, eles iam atrás do professor de português. Se tinha que ter alguma coisa de território, eles iam atrás do professor de geografia. Tudo, foi muito legal. Mas aí, deixa eu te falar uma coisa que tem que mudar. A gente tem que mudar a gestão para uma gestão democrática também. Estava todo esse trabalho, esse fervo todo na escola, diretor, porque aí eu pegava uma aula por semana e levava os alunos na sala de informática, porque você não constrói um aplicativo de celular sem ir na sala de informática. Então, eram 4 aulas, eu utilizava uma. A diretora me chamou para perguntar se eu tinha esquecido como se dava aula, porque toda semana eu levava uma turma na sala de informática. Então, a reforma tem que saber que a tecnologia não é não é uma vilã, ela é nossa aliada, que a gente tem que tem que ter gestões democráticas, não essas impostas que acham que vê o professor como vilão, que a gente sabe que muitas veem o professor como vilão, que dê abertura para que os alunos possam produzir, isso eu acredito que seja através de projeto. E aí eu não consigo dar uma resposta de imediato para ti de que reforma, como que a gente vai fazer essa reforma. Eu só sei o seguinte, que essa que é apresentada, ela não é uma verdade. Ela é uma mentira eleitoreira para enganar os pais. Eu acho que... outra coisa. Eu acho que eles estão propondo uma reforma, inclusive que você pode ter professor com notório saber, né? A gente sabe... muito que tem pessoas que independente de estar formado como professores ou não, tem muito conhecimento, mas ter o conhecimento não quer dizer que a pessoa tem didática para aplicar esse conhecimento, né? E a escola teria que ter uma escola para ser um novo ensino médio, primeiro passaria pela formação dos professores. Como que eu vou ter uma escola nova se eu não formei os professores para estarem trabalhando nessa nova escola? A gente teria que ter... Eu gosto muito quando eu escuto o Daniel Cara falando, quando ele traz algumas coisas, tipo, olha, os professores tinham que ter um centro de formação federal, sabe? Para que a gente pudesse dialogar, trazer ideias e pensar.
ninguém pensa mais educação do que os próprios professores. Então, passaria pela sua formação desses professores, passaria por uma escola que tivesse estrutura. A escola pública que o Dória oferece para que tenha a reforma do ensino médio, não existe estrutura. Como que eu não tenho um laboratório decente de informática de 20 computadores, às vezes, que tem na sala, 10 funcionam? Como que eu vou dar um ensino? Eu ouvi falar em robótica. Como que vai dar robótica numa escola que não tem 10 computadores funcionando? Como que você vai atrair os alunos para a escola se você faz com que a escola seja um lugar que pareça mais uma cadeia do que uma escola? A escola é para ter liberdade, não uma liberdade bagunçada, assistida, uma liberdade que a pessoa saiba que ela tem o poder de criar, que aquele lugar é dela, que ela tenha pertencimento, sabe? E isso tudo a gente não tem, porque a gente tem, hoje em dia, gestores que, com perdão da palavra, estão se comportando mais como... eu não vou usar o termo que eu ia usar, mas gestores que estão fazendo dos professores capachos, né? E é assim, ó, se você não fizer o que eu quero, e você, por exemplo, for um professor contratado, é provável que na minha escola, as pessoas esquecem, muitos gestores, que a escola é pública, que a escola é da população, que ele está ali só para administrar aquele lugar. Então, para ter uma escola de verdade, teria que ter muitas mudanças. E a primeira delas é a formação do professor, a formação da gestão para saber que aquela escola é uma escola democrática, que não é dela, e transformando essa escola com uma estrutura que atenda às necessidades do aluno, que vai desde um banheiro que tenha papel higiênico, até os computadores, até a exclusão de muito material escrito, que eu digo assim, o governo ele gasta milhões com livros, sendo que hoje a gente poderia, não sou contra livro não, a gente pode ter seus livros, mas quão interessante não seria quando eu falasse para um aluno que a gente vai conhecer a Roma antiga e fazer um paralelo com a Roma atual, se eles tivessem um tablet que a gente pudesse ver isso simultaneamente, sabe? Eu acho que a gente tem muitas mudanças a serem feitas para tornar o ensino médio um ensino de qualidade. E elas não estão distantes disso que o governo oferece de qualquer jeito. A educação para um novo ensino médio tem que ser pensada de fato. Sim, ô Janaína, você coloca uma coisa aqui que é importante a gente falar, que é a questão dos gestores, né? Da direção, coordenação. A gente sabe que, principalmente coordenação, né? É nomeado, né? A diretora escolhe uma coordenadora para assumir o cargo, né? E aí fica aquele círculo vicioso, né? A Secretaria da Educação manda na diretoria de ensino, que manda na direção, que manda na coordenação. Essa estrutura toda tem que mudar? Eu acredito que sim. Quando a gente tinha uma coordenação que era escolhida pelos professores, porque antigamente a escolha do coordenador, do vice, o certo seria isso, né? Diretor é concursado, mas o vice-diretores e o coordenador passava pelo crivo dos professores. E eu vou além, eu acho que essa gestão ela tinha que passar pelo crivo da comunidade escolar, por conselho de escola, né? Porque a pessoa, senão fica igual político que é eleito que tem incentivo de empresário, né? Financeiramente, ele fica refém de fazer o que é bom para o empresário, não o que é bom para a população. E na escola a mesma coisa. Você fica refém quando você é só indicação do diretor, você fica refém atender os desejos do diretor, da SEDUC, da dirigente. Se a gente tivesse uma gestão democrática de fato, onde eu passasse a aprovação do coordenador, do diretor e do vice, eu me atrevo até a falar até do diretor, sabe?
passasse pelo crivo do conselho de escola, né, isso seria diferente. Sim, outra questão que eu queria colocar aqui para você, né? Você tem essa reforma do ensino médio, né? Mas só que os vestibulares, né, não vão, né, optar vou fazer uma prova só de humanas, vou fazer uma prova só de exatas, né? O vestibular, né, para todo mundo que fez aqui, né, cobra tudo, né? E a gente está lidando com alunos que vão passar pelo crivo do vestibular, né? Isso vai aumentar mais ainda o abismo entre a escola pública e a escola privada e vai dificultar mais ainda o acesso do estudante da escola pública na faculdade? Guilherme, essa é a maior sacanagem que eles estão preparando para os alunos da escola pública. Primeiro, que tem isso, né? O aluno não vai estar preparado para disputar um vestibular tradicional, os vestibulares das faculdades federais e estaduais. Se ele falar assim, não, eu não quero fazer o Enem, eu vou prestar o vestibular, ele não vai ter preparo nenhum. No Enem, olha a sacanagem que eles contam isso como se fosse vantagem. No Enem, eles falam assim, não, a pessoa vai escolher antes qual é a linha que ela vai querer, o itinerário que ela vai querer seguir para prestar o vestibular. Então, vamos lá. A pessoa quer ser médico. E aí, ela vai prestar vestibular já com a linha específica. Só que se ela não passar, ela escolheu aquilo. Eu quero ser médica. Se ela não passar no Enem com a pontuação para ser médica, ela não pode escolher ser mais nada. O Enem era amplo, você tem sua classificação e você escolhe. Aqui não, você não serve para ser médico, então você não serve para ser nada. A mesma coisa, vamos supor que a pessoa que ela fez para biológicas, vamos supor que a pessoa fez para humanas, para ser, sei lá, vou falar direito, né, que é uma das mais concorridas. Se ela não passou, ela não serve para ser nada, ela não vai poder falar assim, olha, a minha pontuação não deu para medicina, mas dá para biomedicina, então vou prestar para biomedicina. Ah, eu não consigo fazer direito, mas eu gosto de ciências sociais, vou fazer ciências sociais ou alguma outra coisa. Simplesmente ela fica limitada. E é por isso que a gente, as questões, né? Ensino médio. Não é o aluno que escolhe, da escola que escolhe quais são os itinerários que tem na escola, numa escola ampla, se eu for pegar a minha que tem 1.800 alunos, será que 1.800 alunos querem o mesmo itinerário? Outra questão, se na escola perto da minha casa não tem o itinerário que eu quero, será que isso não vai incentivar mais eu a desistir da escola do que a querer estar naquela escola? Aí você vai prestar o vestibular, se não tem aquilo que você pode de imediato, você não passa naquele vestibular, você vai se sentir como? Você não pode escolher outra opção. Então, é só maldade atrás de maldade. E são maldades sutis que as pessoas veem como benefício, mas é para excluir o aluno, é para acabar, para tirar o aluno da escola pública das universidades. Por quê? Porque os alunos na escola pública, da escola pública na universidade estão dando trabalho. Antigamente, você via um aluno de uma escola que ia estudar na USP, depois ia fazer um doutorado fora do país, esse aluno não retornava. Os alunos do Ciência Sem Fronteira, o que acontece? Eles vieram, conseguiram um aluno estudar no Ciência Sem Fronteira, se aperfeiçoaram fora, voltaram para o Brasil e foram na comunidade falar assim, a escola dá certo, eu estou formada, eu viajei. E isso cria um terror quando a gente vê um ministro da Educação falando que o problema é que tem gente formada demais.
Isso cria um terror quando a gente tem um cidadão... Ai, eu tenho asco de falar o nome daquele homem que é o presidente. Infelizmente é o meu presidente, porque mesmo eu não tendo votado nele, eu tenho que aceitar, porque democraticamente ele que diz que fala que o aluno tem que estar até o ensino técnico para trabalhar, né? Os filhos dele nunca trabalharam na vida, mas o filho do trabalhador, ele quer que trabalhe. Então, isso é para colocar as pessoas de volta nas caixinhas. Ó, meu filho, não sonhe para você no máximo até aqui, ó, um técnico, e se dê feliz se você conseguir. Quem vai mandar são os filhos da elite. Vamos acabar com essa farra que estava acontecendo aqui no Brasil, até porque eu arrisco a dizer que a gente é melhor do que eles, porque eu brinco com meus alunos que a gente tem uma coisa que é o se vira. A mãe da gente falava assim, eu quero isso, pronto, isso. E a gente tinha que se virar para acontecer, e o aluno leva isso para a vida dele, né? Quando ele está lá na universidade pública, ele não teve a babá que ficou cuidando dele, a nutricionista, o motorista, ele sabe se virar. Se ele tiver que fazer uma pesquisa lá no final de não sei onde, ele vai procurar o ônibus e vai saber chegar. É diferente daquele que precisa do motorista. A gente se vira, a gente sabe, a gente é dinâmico. E isso faz com que a gente seja melhor do que muitos que estão ali porque só estudava, né? Não, gente, eu não estou criticando isso, não. Quiçá meus alunos só pudessem estudar. Eu penso numa educação em que os alunos tivessem bolsa para a gente dividir, para o aluno só não estudar se de fato ele não quisesse, porque ele falava assim, não, eu estou aqui, mas a minha família está ali, tem uma bolsa, a gente não vai passar fome, a gente vai com esse dinheiro, vai conseguir sim juntar e passar o aluguel e eu não vou ter que morar numa tenda, sabe? Eu penso numa educação que pudesse de fato garantir que todos tivessem. Eu gostaria que meu aluno pudesse ficar até os 22 anos só estudar, depois fazer a faculdade, depois fazer o mestrado para depois ir trabalhar. Eu gostaria muito disso. Então, agora o que eu falo é da diferença do ser humano, que a gente de fato se vira, a gente não está ali só para aquilo. Se eu só vou estudar, se eu for bom ou não, vou estar só estudando, então vai estar. Eu vou conseguir passar porque eu absorvi o conteúdo, depois um conteúdo, diga-se de passagem, é um conteúdo bancário, depois você joga fora, na maioria das vezes, questão introdutória, né? É o diferente do você conhecer, do você trazer aquele conhecimento da vida, que é o conhecimento que normalmente o aluno da escola pública consegue agregar. Eu acho que é isso. Sim, né? Você citou aqui, né, o governo federal, né, e os discursos lamentáveis, né, tanto do ministro da Educação, né, e tanto do próprio Bolsonaro, né? E aí eu te faço a seguinte pergunta, né? A gente está acompanhando aqui o cenário político, né, o Janaína, que muitas das vezes o governador, né, o Dória, né, se coloca contra, né, o presidente. Né? Essa reforma do ensino médio mostra que eles têm mais pontos em comuns do que diferentes? Para mim, e aí eu ainda vou colocar um outro sujeito nessa história. Temer, Dória e Bolsonaro são exatamente a mesma coisa. A diferença é que o Temer, ele tem o Temer e o Dória têm refinamento político, né? O Bolsonaro, ele e os dois sabem o que eles estão buscando e o que estão trilhando. O Bolsonaro, e aí eu não tenho respeito nenhum por esse ser, então não vou ser respeitosa a ele. Ele é um idiota que foi articulado politicamente, uma pessoa que não está nem aí para ninguém, quer que todo mundo se lade. Se não for ele e os filhos dele, o resto do mundo, e for cair dinheiro no bolso dele, que o resto do mundo se dane, entendeu? E ele não tem. Os outros dois também pensam assim. Só que os outros dois têm traquejo político, têm refinamento, sabe fazer, sabe fechar, sabe se portar perante a mídia, né? Mas os três têm um projeto de destruição do Brasil, que passa a continência do Bolsonaro, que a gente não vê o Dória
e o Temer fazendo, é porque eles têm refinamento político e sabe que isso vai pegar mal. Mas estão à mercê, eles estão pedindo bênção, só que o Bolsonaro é mais tiozão do churrasco, né? Como dizem, que nenhum tiozão do churrasco merece escutar isso, mas é mais assim, então ele se dá, mas os projetos são, a única diferença é que o Dória e o Temer têm consciência e o Bolsonaro, ele está ali, ele é a marionete de fato. Ele é o poste que está... Sabe o espeto do churrasco do churrasco grego? É o Bolsonaro rodando ali, a carne assando, o pessoal pegando o filé e ele rodando ali para a pessoa. E para ele vai sobrar algumas coisas, mas eu acho que quando a elite puder se livrar dele de fato, porque ele envergonha até a elite com essa postura dele, né? Ele faz o que ele quer, mas a elite tem uma certa vergonha dele. Agora, o que me preocupa muito é que ele faz tudo isso, mas que ele mantém a base aliada dele, né? Assim, a população, a base, o povo que vota nele continua votando porque se sente representado, porque pensa exatamente igual a ele. Infelizmente, quem está com o Bolsonaro até agora, nada vai mudar, ele pensa exatamente igual a ele. A gente tem uma população que pensa diferente e que se posiciona do lado da esquerda, mas a gente tem um meio que está ali entre seus 14% e 15%, que acha que não tem jeito nenhum dos dois lados. E isso é um grande perigo. Essas pessoas que acham que nada vai mudar a situação do país é o que me preocupa, porque essas pessoas podem desistir até da escola, como estão desistindo. Não adianta eu lutar, não adianta eu brigar, porque a gente viu passando, Guilherme, o novo ensino médio, mas os pais, teve pai que votou pela PEI, não sabe nem o que é PEI. Tem gente, adulto, que não tem escolarização e que precisa da EJA, votou na EJATEC. Votou assim, ficou sabendo que na escola ia acontecer aquilo, e não foi lá reclamar os seus direitos, não foi nem saber direito o que era. E está entre esses 15%, sabe? Eu não sei se eu respondi. O que é essa EJATEC? Essa aí esse termo é novo para mim. Então, a EJATEC é a escola, né? A educação de jovens e adultos com ensino técnico. Aí eu te pergunto, a gente tem 1 ano e 8 meses para formar esse aluno, que tem deficiências que vieram lá de trás, né? Que normalmente a gente tem EJA, do primeiro ano, né? Do ciclo inicial, que é a primeira série, até a antiga oitava série, nono ano, então é primeiro ano até o nono ano, a pessoa não foi alfabetizada e se alfabetiza na EJA. E a EJATEC é no ensino médio também, que é trazer disciplinas de tecnologia, mas de colocar o professor, o aluno, como tecnólogo em alguma coisa, 1 ano, 6 meses, que você vai ter que pegar toda a deficiência, que às vezes tem 10, 15 anos que a pessoa não foi para a escola, e junto agregar um curso técnico, né? Para ele sair formado pelo ensino médio, 1 ano e 6 meses, e com curso técnico. Seria bom que a gente conseguisse isso, mas eu acredito que no horário à noite, depois que a pessoa vem cansada do serviço, com deficiências, porque está há bastante tempo afastado da escola, isso seja imposto. E, além disso, Guilherme, tem os polos de EJA, que é o quê? Que é tirar... Vamos supor, tem a escola lá do lado da minha casa, que tem ensino noturno, eu posso fazer EJA. Não, eles não querem fazer isso, eles querem fazer polos. E, às vezes, o polo, ele faz com que a pessoa desista, porque é um lugar distante, né? Desse aluno estar estudando. Guilherme? Estou escutando. Seu telefone. Então, eu desliguei aqui.
Então, e eu acho que as pessoas não conseguem compreender. A gente teve um trabalho numa escola, e assim, e aí, de novo, os diretores, né? A gente teve um trabalho numa escola que a escola simplesmente falou que na escola não ia ter EJA porque não tinha demanda. A EJA, ensino noturno, né? Para jovens e adultos que passaram já da idade de estar no ensino regular, que é de primeiro ao terceiro ano do médio. E aí, as pessoas, a gente passou com um carro de som avisando para as pessoas de casa em casa que ia fechar. E o pessoal se inscreveu e a escola abriu, porque a diretora falou que não tinha demanda. Mas não é que não tinha demanda, é que ela queria acabar com o ensino noturno da escola. É isso, entendeu? Guilherme? Tô escutando. Não era isso. Ah, sim. E eu queria que você falasse um pouco aí para a gente em qual contexto se dá essa reforma do ensino médio. Então, ela se dá num contexto onde a gente tem 15 milhões de pessoas desempregadas, num contexto que adiantei lá atrás, em que o ministro da Educação fala que o ideal é que as pessoas estudem, que na realidade tem universitários demais. O presidente fala que o ensino técnico seria necessário, que a gente tem um congelamento de 20 anos na educação pública, que isso é o mais impressionante. Como que eu consigo melhorar alguma coisa se eu estou com um congelamento na educação por 20 anos? É impossível isso, não tem como. Sabe, é muito contraditório. Eu estou falando que eu vou melhorar a educação e congelei a educação, o valor de investimento na educação por 20 anos. Eu não consigo compreender isso. E aí vai em favor do que quem está administrando o país no momento acha. Vamos acabar com a possibilidade dos alunos entrarem nas universidades, como? Diminuindo as matérias, fazendo com que eles não tenham matéria suficiente para prestar um vestibular de qualidade, e o vestibular de qualidade, e o vestibular, quando eles prestarem, ou é para aquela disciplina que ele quer, ou é para mais nada, apostando no fracasso dos alunos, mas os nossos alunos vão vencer. É isso. Certo. E eu queria te perguntar também, né? Acho que seria importante, né? Uma coisa que tem me chamado muita atenção também, entre várias outras coisas, é o Rocieli, né? O Rocieli, nessa pandemia aí, se comportou de uma maneira assim, né? Parecia, eu não me arriscaria a falar, parecia que era o ministro da Educação do Bolsonaro, né? Negacionista, né? Queria abrir as escolas em plena no momento crítico da pandemia. E eu queria que você falasse aí para o pessoal quem é o Rocieli. Então, o secretário da Educação do Estado de São Paulo, ele é um marqueteiro que foi muito bom de papo, né? O Rosselli é muito bom de papo. Você vê ele falando assim, nossa, é o cara mais comprometido com a educação. Ele foi secretário da Educação do Omar Aziz no Maranhão. Tem, inclusive, ação de improbidade sobre ele, né? Tanto que quando você vai dar uma busca rápida sobre o Rocieli, mostra a Secretaria da Educação do Maranhão, mas eles não dão muito destaque, não, né? Porque ali o negócio ficou feio. Foi ministro da Educação do Michel Temer, né? E hoje ele é secretário da Educação do Dória. Só que ele é o cara que disse, em meio a uma pandemia, que a escola era a última a fechar e a primeira a abrir. E aí isso é extremamente politiqueiro, né? Por quê?
porque mostra que ele não conhece a realidade das escolas dele, né, das escolas que ele administra, que a pasta faz parte da pasta que ele administra, mostra que ele não compreende os riscos que se tem, aonde mora e qual é a realidade dos seus alunos, e que não tem nenhum pingo de respeito pela vida dos professores. Para mim, o Rocieli é um irresponsável. Eu acho que o termo mais elegante que eu posso usar para o Rocieli é irresponsável. Esse é o Rocieli. É um cara que se vende bem, né? O marketing maravilhoso, que caiu na graça dos professores, porque ele diz que a culpa da falta de aprendizagem é única e exclusivamente dos alunos, porque quando a gente ouve mais ele falar, e fala que todo mundo é apto a dar aula, né? E que quem não aprende é o aluno porque não quer. Esse é o Rocieli Soares. Eu não tenho muito mais a falar desse cara, não. Para mim, um companheiro no genocídio junto com o Bolsonaro, né? Porque um cara que fala que bate o pé, conhecendo a estrutura da escola, do jeito que ele conhece, que o professor tem que estar na escola de qualquer jeito, no meio de uma pandemia, e que não pensa. Olha, eu vou te falar uma coisa, Guilherme. Eu sei que a escola salva os alunos de muitas coisas, mas eu vou te falar que a escola, os professores não têm capa de super-heróis, né? A gente não é Mulher Maravilha, nem homem, nem super-homem, para poder falar, eu vou para a escola que eu estou imune à doença. A gente pode ficar tão doente como. E o Estado que tem que criar mecanismos para poder proteger a população, não são os professores. Sim, já que você citou essa questão da reabertura das escolas em plena pandemia, né, acho que seria importante a gente tocar nesse assunto, ainda que não seja, né, o tema nosso principal da conversa, né? Como que você viu e está vendo essa situação toda? Da abertura É, da escola? Você está me vendo? tô te vendo. Não, é porque sumiu aqui para mim. Então, da abertura da escola, o que eu tenho a dizer? Eu vi de uma maneira irresponsável, porque eles podiam ter vacinado os professores para que a gente pudesse voltar. Eu acho assim, ó, se tivesse comprometimento de verdade, a primeira coisa que eles teriam feito era vacinar os professores. Eu acho que a escola podia retornar a partir do momento que os professores tivessem tomado a segunda dose, passados 14 dias, e voltado aos poucos com um sistema de revezamento, como tem agora, em que respeitasse a vida das pessoas. O ideal é que os professores também tivessem vacinados, mas aí e deixasse aos pais a decidir isso, entendeu? É isso que eu penso. Certo, mas você não acha muito arriscado, né? Porque os pais muitas das vezes não podem entender o contexto, né, que nós estamos vivendo. Não, olha, eu vou te falar, eu acho, na realidade, não tinha que ter aula em meio à pandemia, porque isso aconteceu no mundo inteiro, né? A pandemia, ela é algo que é no mundo, então não existe isso de perder o ano, deixou de perder ano. Isso não existe, porque perdeu o ano quem morreu. Agora tem uma questão, Guilherme, que eu tenho que zelar pelo meu aluno como professora, só que se eu estou apta a trabalhar, né? A gente tem uma gestão, o governo tinha que zelar pela vida dos seus funcionários e de toda a população. A partir do momento que
eu estou vacinada como funcionária pública, né? Apesar de contra, pode parecer que é omissão da minha parte ou que eu estou querendo lesar o Estado não querendo trabalhar. E quando a gente pega o contexto de que eles colocaram isso para poder, criaram essa situação para poder colocar até trabalhador contra trabalhador, porque o que acontece? A volta às aulas no meio da pandemia é uma imposição dos empresários ao Dória. O Dória estava num sistema, os empresários falaram assim, olha, eu preciso que os trabalhadores retornem. Para isso, eu preciso que as mães retornem para a escola. Os filhos vá para a escola para as mães poderem vir trabalhar. Eu não posso, apesar de eu não concordar com as crianças na escola, não concordar, achar que tinha que ficar na casa delas, minha filha não foi para a escola. Eu não posso decidir por eles. O que eu posso é pedir por mim pela categoria. Eu vou te falar outra coisa. Os meus amigos, mediante uma sentença judicial que falava que o professor só tinha que ir para a escola na fase vermelha e amarela, eles decidiram ir para a escola. Eu não fui. Eu volto para a escola agora em outubro, depois da segunda dose. Mas meus amigos voltaram, entendeu? Uma grande parte deles. Então, e tinha uma sentença falando que o professor só volta para a escola depois da fase amarela e da fase... enquanto estiver na fase vermelha ou amarela, o professor não tem que retornar. Foi feita uma greve pela vida, onde, infelizmente, eu não quero nem entrar muito nesse assunto, mas se eu tenho, dentro da categoria, as pessoas que se propõem a estar lá, e são meus amigos, né, que estão lá, como que eu vou falar, que deveria falar, não, bater o pé e falar, eu não vou, vai ser remoto e acabou? Como que eu vou falar isso para os pais? Para que acontecesse isso, a gente tinha que ter uma unidade. E, infelizmente, não aconteceu. Mas por que você não quer falar sobre isso, né? Fazer um balanço sobre essa tal greve pela vida? Não é que assim, é porque eu achei que ia destoar um pouco do assunto que era o ensino médio. Não, tudo bem, tudo bem. Porque assim, ó, a gente teve uma greve, e aí eu vou te falar, você tinha falado para mim falar um pouco sobre, tinha falado não, mas a gente vai caminhando para falar um pouco de sindicato, né? Vai trilhando esse caminho. O que acontece, né? Existe hoje em dia, por exemplo, eu, Janaína, professora, militante, partidária, sindicalista, sindicalizada. Eu chego hoje na escola e eu converso com um colega e ele me vê como se eu tivesse com algum outro interesse que não fosse a luta. Ele acha que eu estou ganhando alguma coisa, ele acha que eu estou resguardada em alguma coisa, ele acha que eu estou ali porque eu estou cumprindo um papel, não o sindical, não o de luta, mas eu estou ali porque eu estou sendo beneficiada por alguma coisa, infelizmente. E aí é diferente da Janaína, que chegava quando estava só professor e falava assim para o pessoal, a gente tem que dar um jeito aqui na escola, o que a gente vai fazer? Estão querendo fechar eixo? Como que a gente vai se movimentar? O olhar era diferente. Quando a gente teve a greve pela vida, e os professores, estava todo mundo, né, na maior parte afastados, quando os professores foram para as escolas ou entraram em contato com os professores para não voltarem, muitos professores achavam que a gente estava fazendo isso porque a gente estava resguardado, que a gente não ia ter prejuízo de salário, que a gente estava tendo alguma vantagem, que era... E não aderiram, eles falaram, eu tenho que proteger o meu salário, dane-se a minha vida, eu vou proteger o meu salário, porque
eu acredito, e aí isso fica subentendido que o seu salário está garantido, entendeu? Então, a nossa greve aconteceu isso porque eu acho que a gente, como sindicato, está muito distante da categoria. Distante as pessoas acreditam que você está no sindicato porque você está ganhando alguma coisa. E, gente, eu não ganho R$1, viu? Minha militância é porque eu acredito na luta. Se você olhar na minha conta, não tem R$0,01 de sindicato, de partido, de ninguém. A minha luta é porque eu quero uma vida melhor para mim, para minha filha, para a sociedade, para os meus alunos. Então, tirem isso da sua cabeça. E aí, é isso, tem essa distância, sabe? Que é criada, que é imaginária, que é pensada de que a gente está tendo algum privilégio em relação a eles. E aí essa greve sobre a vida me decepcionou muito, porque em 2015 a gente participou de uma greve de 92 dias, que foi uma greve sem nenhum centavo. Foi cortado o nosso salário. Eu tinha uma criança, pagava aluguel, me lasquei, assim, mas eu fiz a greve até o final. E não era pela minha vida, era por salário. E aí eu ver meus colegas não entrando numa greve pela vida foi uma coisa. E eu acho que até essa greve tão extensa, que a gente foi linda, que foi histórica em 2015. Fiz também. Você fez também? E que contribuiu para a história. Ela contribuiu para a história, mas ela criou traumas, porque depois a gente tinha que repor essas aulas, depois, aconteceu tanta coisa, depois teve a ocupação. Isso criou um trauma e faz com que as pessoas meio que tremam quando falam em greve. Ô, Janaína, é isso que eu queria... mas assim, já que você citou a greve de 2015, Guilherme? Eu estou escutando. Já que você citou aqui a greve de 2015, eu tenho uma certa crítica à direção do sindicato, que eu acho que não tem problema fazer aqui, que é a questão do fundo de greve, né? Um dos balanços que eu tenho da greve de 2015, que eu acho que a POSP tinha que aprender a não cometer esse erro nas futuras lutas, é que, né, não teve esse fundo de greve, né, que deu garantia para os professores, né, a entrarem na luta, né, porque tem o corte de salário, a gente sabe, né, que, né, o trabalhador depende do seu salário e não dá para viver sem. Se tivesse esse fundo de greve, né, nessa greve pela vida, né? E você acha que a situação poderia ter sido outra? Teve esse fundo de greve, a POSP teve esse respaldo, né, para os professores? Olha, na greve pela vida, isso não foi nem negociado. Não teve, porque assim, o pessoal simplesmente foi para a escola, tinha sentença. Guilherme, pense, eu tenho muitos desacordos com a direção sindical, né? Assim, de muitas coisas. Apesar de alguma forma fazer parte, né? Porque eu estou coordenando uma subsede. Mas eu tenho. É uma subsede de oposição, mas é uma subsede que a gente, inclusive, teve em 2015 fundo de greve na subsede, mas não era o valor total de um salário, porque não tinha como. O que vinha de repasse não dava. Agora, na greve pela vida, as pessoas simplesmente não deram ouvido. Era como se ninguém tinha... O governo ganhou a disputa. A narratória do governo foi... E aí, não foi nem discutido isso de fundo de greve, para falar a verdade. Por quê? Porque não teve adesão. Quem estava fazendo a greve? Os conselheiros, né, de escola e os diretores. Se a gente falar aí que tinha no estado de São Paulo inteiro 1.000 pessoas de greve, talvez eu esteja exagerando, entendeu? Agora, eu acho que o que a gente precisa mais é de legitimidade com os amigos mesmo, que independente, porque em 2015 eu não fazia parte de nada do sindicato, eu saí de greve, minha escola inteira fechou, meus colegas, a princípio, fechou todas, a gente conversou, o pessoal, são pais... E aí, não estou falando que é mérito da luta, depois uns retornaram, sabe, ficava naquele zigue-zague de voltar para poder garantir alguma coisa, mas por quê? Porque eles
a gente se sentir representado entre nós mesmos. Então, eu acho que a gente tem que voltar na escola e mostrar, lembrar para os colegas quem a gente é. Agora, aí, para a gente finalizar nosso bate-papo sobre educação, né, conversar um pouco em relação às PEIs, né, Programa de Ensino Integral, né, qual que é o seu posicionamento em relação a isso? Seu áudio está... Então, a PEI não tem como ter PEI sem ter estrutura, né? Não tem como ter PEI se não tem investimento em educação. Volta ali para o novo ensino médio. Como que eu vou ter uma PEI, uma escola que meus alunos vão ficar que não tem uma quadra de poliesportiva coberta? Como que eu vou ter PEI se eu não tenho um teatro dentro da... Porque assim, o pessoal vai falar, nossa, mas teatro, mais quadra? É claro, gente, uma PEI para funcionar, ela teria que ter no mínimo os moldes de um céu. Porque a PEI é para que o aluno tenha, num horário, as atividades básicas para a formação curricular dele, e no outro período é para que ele desenvolva aquilo que as atividades que ele mais gosta. Então, vamos supor, eu gosto muito da parte de esporte, de maneira orquestrada, eu vou ter aulas que me levam para aquilo. Eu gosto de artes, então eu vou ter um laboratório de artes com tinta, com quadro, com tela, ou um teatro, ou aquilo que leva às atividades que têm que ser desenvolvidas. Eu tenho uma escola normal, que não mudou nada, que não tem nada, como que eu vou ter uma PEI? Eu vou simplesmente jogar aluno dentro de uma escola, aonde aí é até oficial que o diretor quem manda, porque coloca que o diretor faz avaliações, inclusive subjetivas, e isso inclui, inclusive, os professores que perdem toda a sua autonomia, porque ele tem que fazer o que o diretor quer, não o que a legislação quer, porque é o tempo todo ameaçado de não ser reconduzido. E aí você pega, vamos supor, passa um diretor e vê ele destratando um aluno. A autonomia que a gente tem de denunciar, sabendo que a gente está cumprindo, né, o poder legal como funcionário público, independente de ser concursado ou não, porque a gente tem que falar, né, a verdade e não deixar que isso aconteça, fica restringido porque você tem medo de não ser reconduzido. Eu discordo de alguma coisa, eu fico restringido porque se eu discordar da diretora, eu posso não ser reconduzido no final do ano, ou seja, ser batido um carimbo de incompetente. Então, a gente tem uma escola de mentira, porque não tem nenhuma estruturação para aquilo. É um depósito de alunos que ficam lá, às vezes não tem nem merenda, com professores, que é prometido 75% de aumento de salário, em que a gente vê que não tem esse 75%, e que ele abre mão da prerrogativa de ser servidor público, porque ele fica... A recondução dele é feita de maneira subjetiva. Por exemplo, eu tive caso de professores que procuraram e falaram assim, mas eu não fiz nada de errado, a diretora não me reconduziu. Aí você pede para a diretora, ele chegou atrasado? Ele cometeu alguma falta? Não. Ele não sei o quê? Não. Mas ele não tem perfil da PEI. Eu não quero porque ele não tem perfil. Mas o que é o perfil? Não, o perfil é subjetivo. E não tem quem mude isso, porque o perfil é subjetivo. Quando você fala que é subjetivo, como que você vai mudar isso? E aí, esse professor, se ele não tem o perfil, que é subjetivo, que é dado pela gestão escolar, o que acontece? Ele fica 5 anos, é batido um carimbo de incompetente, ele fica 5 anos sem poder trabalhar numa pasta que seja bem. Ele não tem nem a possibilidade de ir para outra escola, ele simplesmente não serve. Então, a PEI, eu gostaria que tivesse uma escola de verdade para os alunos, que de fato o ensino fosse integral, mas que fosse de verdade, não isso que está sendo apresentado pelo governo. Então, acho que é isso aí, né, Janaína? Estamos chegando aqui no final de uma entrevista aí do Mesa de Debates. Quero aí agradecer aí sua participação,
sua contribuição e passo o bastão aí para você, né? Passo a bola aí para você fazer as considerações finais. Guilherme, muito obrigada. Desculpa se destoou do que você pretendia, né? Que Ouvir, eu isso, não sei imagina. se. Quero dizer que sua camiseta é linda, amo, tamo junto. E foi um prazer. E se tiver outras e você quiser me convidar, eu estou aqui sempre à disposição. Maravilha, Janaína. Então, mais uma vez, muito obrigado, né? Muito obrigado a você que estiver nos assistindo. Peço aí que vai lá no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Se inscreva aí no canal, comentem, né? Se concordam ou também não, né? Com a professora Janaína, né? Curta esse vídeo, né? No YouTube para poder ajudar a projeção, né, do canal, né? Curta esse vídeo no Facebook, né? Curta a nossa página do Facebook também, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a gente no Instagram. Então, fiquem aí atentos à nossa programação e até a próxima, pessoal. Muito obrigado a todos e fui!